Graça e paz, igreja. Que bom que você está aqui, que bom que você perseverou. E Deus vai te recompensar com toda certeza. Eu creio nisso. Quantos de vocês estão aqui pela primeira vez nesse seminário? Poucos. Então, a maioria já está na sequência de tudo aquilo que fizemos. E eu quero começar esse dia, antes de orar, eu quero ler a palavra de Deus no texto que fala sobre a excelência da pessoa de Jesus e a excelência do seu ministério. Eu quero dar honras a esse Senhor, que é o Senhor que liberta. Eu quero dar honras a esse Senhor, que é o Senhor que nos resgata da morte e do inferno. É o Senhor que veio para a terra em carne, e em carne foi para a cruz do Calvário para envergonhar o inferno e nos arrancar de lá. Eu quero começar falando dele, antes de ministrar sobre aquilo que ele tem me ensinado. Está em Colossenses capítulo 1, o texto que, a partir do versículo 13, diz, desde o 12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E aí, a partir do 15, fala da pessoa de Jesus, quem ele é. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude residisse nele. Vou repetir, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude residisse nele, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Presta atenção, igreja. Aqui está escrito porque o Pai escolheu que toda a plenitude residisse em Jesus, que ele fosse o mais excelente em tudo, que ele fosse perfeito, varão perfeito, que ele fosse o primogênito de toda a criação, que tudo existisse por ele, para ele e por causa dele, tudo subsistisse por causa dele. As galáxias existem por causa dele. Os buracos negros do universo existem por causa dele. As estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, existem por causa deles. Os 7,5 bilhões que estão sobre a terra existem por causa dele. Deus deu a ele a primazia e a excelência de ser o mais importante do universo. E depois o coloca numa cruz. Diz, aprove ao Pai fazer tudo isso com ele, para depois colocá-lo numa cruz, e pelo seu sangue, reconciliar com o Pai, reconciliar consigo mesmo é com o Pai, todas as coisas, tanto as que estão na terra, está escrito, como as que estão nos céus, reconciliar com o Pai todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Nos céus, sim. Por que os céus precisaram ser reconciliados com Deus?
Só é reconciliado o que é rompido. Só precisa de reconciliação o que foi separado. Aprove ao Pai que nele residisse a plenitude de tudo, para colocá-lo numa cruz e por meio dele reconciliar com o Pai todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, nos céus, nos céus. Pastora, o céu precisou de reconciliação? Precisou. Sabe por que o céu precisou de reconciliação? Porque o pecado começou no céu. Um anjo tornou-se rebelde no céu. Houve peleja no céu. Houve rebelião no céu. Houve uma guerra no céu. Os anjos de luz expulsaram os anjos de trevas do céu. Aonde a guerra há despojos, aonde a guerra a perfeição é quebrada, a harmonia é quebrada. Os céus foram reconciliados com Deus naquela cruz. A terra foi reconciliada com Deus naquela cruz. A minha e a sua vida foi reconciliada com Deus naquela cruz. E eu quis ler para você esse versículo, esse texto, para você saber a importância da sua vida. Porque se a moeda espiritual, que é o sangue derramado na cruz, tem poder para reconciliar os céus com Deus, e se esse sangue foi derramado para você, para a sua vida, para mudar a sua história, para mudar a sua família, para mudar gerações, quão precioso você é para Deus, e quão importante é a sua família, quão importante é a sua casa. Eu estou dizendo para você que é uma moeda altíssima, que foi usada por Deus, para comprar você e para mudar a sua história. É como se eu tivesse um dinheiro para comprar um apartamento à beira-mar, no Rio de Janeiro, cobertura de 500 metros quadrados. E esse mesmo dinheiro eu comprasse um sanduíche. Esse sanduíche teria que ter muito valor para eu gastar o que eu compraria um apartamento na beira da praia, no Rio de Janeiro, numa cobertura. O sangue de Jesus é precioso, é poderoso. O Deus que nós servimos é grande, é tremendo, é majestoso. É o único que está vivo, que estou dentre os mortos. É o único que não está dentro de um túmulo. Todos os outros estão mortos. E é esse Deus que está ensinando para você essas coisas. E é esse Senhor que nessa noite vai romper cadeias espirituais nesse lugar. Porque Ele veio para libertar cativos e oprimidos do diabo. Ele veio para mudar histórias, mudar famílias. Você crê nisso? Então nós vamos orar, e se você concordar com a minha oração, no final você diz amém. Só diz amém se você concordar. Não vai ser uma oração só para mim, vai ser para nós. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do Teu Filho Jesus, Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor como Teu povo, o povo que se chama pelo Teu nome. Pai, nós não temos outro Deus. Nós só temos o Senhor como Deus. É o Senhor que nos fez, nos formou. É o Senhor que nos resgatou da morte e do inferno. É o Senhor que nos ama com um amor incondicional. Mesmo quando andamos desgarrados, perdidos como ovelhas que não têm pastor, o Senhor nos atrai com laços de amor e nos busca onde estamos. Pai, é só o Senhor que temos, que nos ama e que entregou o seu Filho na cruz por nós. O Senhor não é um Deus que pede sangue em encruzilhadas, porque o Senhor derramou o sangue do seu Filho por nós. O Senhor não é um Deus que pede sacrifícios, porque o Senhor fez sacrifícios por nós. O Senhor é o Deus que tem dado mostras de que é amor, e é por isso que nós confiamos no Senhor. Por isso que nós nos achegamos confiadamente ao trono da Tua graça nessa noite, pedindo que o Senhor mesmo,
venha conduzir essa reunião, Pai. Nós não temos suficiência em outro Deus e nem em nós mesmos. Nós precisamos do Teu Filho, porque Ele disse, sem mim nada podeis fazer. E nós precisamos do Senhor nesse lugar. Precisamos da Tua mão de poder. Precisamos do Teu Espírito Santo. Precisamos do senhorio de Jesus, aquele que venceu a morte e o inferno. E tributamos desde já ao Senhor toda a honra e toda a glória por tudo que vai acontecer. Toda resposta à oração, toda mudança que acontecer, ela é produzida pelo Senhor, porque homens não sabem fazer isto. É só o Senhor. Portanto, Pai, pedimos ao Senhor que nessa noite nos surpreenda, Pai. Faz mais do que pedimos ou pensamos. E nós oramos e confiamos no Senhor, por isso oramos em nome do Teu Filho Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Eu quero dar uns avisos agora, porque a gente sabe como começa um culto, mas a gente não sabe como termina um culto, não é? Deus às vezes toma conta de tudo e nos surpreende. Então eu pedi permissão ao pastor Anderson, pedi permissão à pastora Larissa para divulgar os contatos que você pode ter comigo. Primeiro, eu quero te falar do Silk. Silk é um seminário intensivo de libertação e cura. Você está tendo um seminário de libertação, mas não é um seminário intensivo. Por que não é? Porque não é um seminário onde você fica num lugar imerso o dia inteiro recebendo palavra de libertação, de manhã, de tarde, de noite, e ainda não está sendo atendido. E lá nesse lugar é intenso, são 5 dias e há atendimento para todos os que participam. Então, de 2 em 2 meses, no estado de Tocantins, nós realizamos um seminário intensivo de libertação e cura, onde temas como você está recebendo aqui, com mais profundidade até, e temas outros são ministrados, e ocorre de 2 em 2 meses em Tocantins. Por que Tocantins? Porque lá é o coração do Brasil. Lá é chamado centro geodésico da nação. De norte a sul, de leste a oeste, é a mesma distância. Tudo converge para ali. O centro do Brasil não é Brasília. Geograficamente, o centro do Brasil é Palmas. E ali nós temos recebido pastores e líderes do Brasil inteiro. Pastor Silas, pastor Elisete têm mandado pastores, têm mandado líderes deles para irem àquele lugar, para aprender, para atender suas ovelhas e também para experimentar a libertação. E de 2 em 2 meses, o próximo será de 13 a 17 de junho. Eu não vou publicar todas as datas, mas publicando o cartaz, eu não sei se já está ali, tem um e-mail, e naquele e-mail, silk.to.br@hotmail.com, você vai se informar sobre os outros, sobre os outros, sobre os outros. E aquele lindão que está lá é o meu Otto. Aquele é o meu marido, lindo, com quem eu estou casada há 51 anos. Eu também quero divulgar o meu canal no YouTube. Eu falei para você, e esse canal oficial é aquele primeiro, www.youtube.com/c/PRA Tânia Tereza. Nesse canal, você tem vídeos que não tem soltos no YouTube. Nesse canal são os vídeos que nós publicamos. E os outros são vídeos publicados em uma ou outra igreja. Eu disse, por exemplo, que o vídeo que está solto no YouTube com heranças espirituais tem 5 anos, 6 anos, 7 anos talvez. Está desatualizado, tem mais testemunhos para contar. E esse aí tem um vídeo de heranças espirituais muito atualizado. Então, dê sempre preferência para o canal, porque eu vou atualizando os vídeos conforme Deus vai dando algo novo. E você se inscrevendo, você vai receber todos os vídeos novos que forem publicados. E algumas mensagens breves que eu mando.
Ali tem o meu site, pastorataniatereza.com. Nós estamos com pouco material, livros acabaram, você pode pedir material pelo site. E você também pode fazer contato pelo site. No site você tem o ícone contato e você ali pode mandar uma mensagem também. Todas as mensagens são respondidas, todas. E o e-mail do Silk, que já está no cartaz, viu? Então, contato não vai faltar, você vai poder fazer tudo isso. Se você puder ir para o Silk, eu te aconselho aí. Eu fui abordada por tanta gente aqui, no final dos 2 cultos, querendo um atendimento. E como eu disse a você, não tem como dar atendimento num seminário como esse. É impossível. Um atendimento pode durar a manhã inteira. E aí você vai ser mal atendido se atender você pelos corredores da igreja. E eu realmente não posso fazer isso. Ao invés de dar respostas, eu vou te deixar pior do que você me procurou, porque você vai acabar achando que não tem solução. Então, em nome de Jesus, se você puder fazer um seminário desse, faça. Agora, se você não puder, não morra de tristeza, não, porque, na verdade, Deus opera em qualquer lugar do mundo. Deus opera lá, Deus opera aqui, Deus opera em qualquer lugar. Mas busque ajuda. Tudo que você está ouvindo está me fazendo informar a você que você precisa de ajuda. E você se enquadra num perfil de alguém que tem um histórico de uma herança maligna, corre para pedir ajuda. Eu quero, então, começar falando de um texto do Novo Testamento. Deixei de propósito para hoje. Porque algumas pessoas falam assim, pastora, só tem esse negócio de herança no Velho. Só tem esse negócio de herança no Velho Testamento, né? Mas não é. Nós temos também no Novo Testamento, e eu quero mostrar para você uma conversa de Jesus com os fariseus. Está em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23 é um texto longo, nós não vamos lê-lo todo. É aquele texto onde Jesus confronta muitos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, escribas e fariseus. E a partir do versículo 27, ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Antigamente, antes de quebrar paradigmas, quando eu li esse texto, eu só via a hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é uma manifestação falsa do caráter. Você não exterioriza aquilo que o seu interior é. Você parece bom aos homens, mas você é mau. Eu lembro que na minha terra tinha um ditado que dizia, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Hipocrisia é mais ou menos isso, não é? E assim está escrito, ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de imundície. E ele continua, versículo 28, assim também vós, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E é uma conjunção aditiva na língua portuguesa. E esse e significa e também. Então nós podemos ler assim, ai de vós, que pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e também de iniquidade. E aí, quando Deus começou a me abrir os olhos para esse assunto, eu comecei a buscar algumas informações bíblicas sobre iniquidade. Eu vi, por exemplo, Isaías, quando ele tem a visão do trono de Deus, Isaías capítulo 6, ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele vê o trono de Deus, ele vê a glória de Deus, ele vê a grandeza de Deus. E um anjo com uma tenaz pega uma brasa viva do altar, toca na boca de Isaías. E o anjo diz para Isaías, eis que o Senhor tocou os teus lábios. Por que lábios? Lábios
É porque Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A boca fala do que o coração está cheio. É como se ele dissesse: eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo impuro, por isso a minha fala é impura. E quando o anjo toca na boca de Isaías com a brasa, ele diz: eis que o Senhor tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A tua iniquidade foi arrancada, tem algumas traduções, e perdoado o teu pecado. E também perdoado o teu pecado. A tua iniquidade foi arrancada e também perdoado o teu pecado. E eu comecei a pedir a Deus que me ensinasse o que era iniquidade. Não é sinônimo de pecado. Não é uma outra palavra que representa pecado. E eu fui vendo que raiz de iniquidade que precisa ser arrancada são as heranças, são os pecados geracionais. O pecado é perdoado, a iniquidade é arrancada. É uma raiz que pode brotar a qualquer tempo, se não for resolvida. E aqui continua, porque ele não precisa explicar aos fariseus o que é hipocrisia. Todo mundo sabe. Mas ele precisava explicar o que é iniquidade. E ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos existido no dia de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices para derramar o sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Como é isso? Aqueles homens estavam dizendo: nossos pais mataram os profetas, nossos pais derramaram o sangue dos profetas. Agora nós não éramos daquela geração, nós éramos crianças, nós não temos responsabilidade, nós não fomos cúmplices no derramamento de sangue, mas eles derramaram o sangue. Jesus está dizendo assim, versículo 31, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Vocês estão dizendo que descendem deles. Vocês estão dizendo que são a outra geração que veio depois daquela geração que derramou sangue. E olha a conversa como continua. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Jesus está dizendo: vocês vão fazer a mesma coisa que os vossos pais fizeram. Vocês são filhos dos que mataram os profetas, e agora a sua geração vai matar profetas também. E Jesus continua: para que, versículo 35, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Espera aí. Uma geração contemporânea de Jesus, uma geração que estava andando com ele há 2000 anos atrás, escuta ele falar: vocês vão derramar sangue também, assim como seus pais derramaram? E sabe o que vai acontecer? O sangue derramado sobre a terra desde Abel. Quem é Abel? É o irmão de Caim. Até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Quem é Zacarias? Um profeta que morreu 400 anos antes de Jesus vir ao mundo. Jesus está dizendo: todo o sangue derramado sobre a face da terra, desde o princípio da humanidade até 400 anos atrás, vai vir sobre esta geração. Olha bem. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo que foi derramado sobre a face da terra, desde o sangue do justo Abel,
até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Diga ai, ai, ai. Diga mais alto, ai, ai, ai. Mas não são só 4 gerações, pastora? Deus não visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração? Se contar desde Abel até o tempo que Jesus veio à terra, quantas gerações são? Tudo bem, Zacarias é 4 gerações atrás. 400 anos, vamos contar a geração de 100 anos, 400 anos, 4 gerações. Mas e Abel? Você sabe o que acontece? Quando passam 4 gerações e ninguém se converte, ninguém chega na cruz, ninguém vai confessar o pecado geracional, ninguém vai levantar diante de Deus o arrependimento que precisa ser levantado. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Sabe o que vai acontecer? Essa raiz de iniquidade vai brotar. Alguém nessas 4 gerações vai repetir o mesmo pecado. E quando essa pessoa repetir o mesmo pecado, começa a contar mais 4 gerações. Olha para mim. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Ninguém converteu, ninguém foi para a cruz, ninguém arrependeu, ninguém confessou. Aí, uma dessas 4 pessoas faz a mesma coisa. Vamos supor o aborto que eu falei ontem. Aí, sabe o que acontece? A partir dela, começa a contar 1, 2, 3, 4. Aí, nessas 4, ninguém confessa. Ninguém deixa. Ninguém arrepende. Ninguém chega diante de Deus e fala, eu fiz o que era mal perante o Senhor. Sabe o que acontece? Vai fazer também. E aí começa 1, 2, 3, 4. E aí você não tem limites para essa raiz de iniquidade. Você vai encontrar históricos familiares que vêm de geração em geração, repetindo a maldade, destruindo famílias. A confissão e o arrependimento, ou melhor, vamos inverter a posição, o arrependimento e a confissão, é a única maneira de fechar janelas espirituais. Janelas espirituais não fecham, a não ser pelo arrependimento e a confissão. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Está escrito no livro de Atos, capítulo 3. Você sabe o que nós fazemos? O que eles fizeram. Esses fariseus, eles falam do pecado dos pais. Mas falar do pecado não é confessar pecados. Contar pecados não é confessar pecados. Você pode contar até com orgulho o pecado do seu antepassado. Vou te contar uma história para você entender o que eu estou falando. Eu estava em Washington e fui atender uma mulher que viveu a seguinte história. Dia das Mães, o filho dela, adolescente, falou para ela na igreja, mãe, você demora um pouquinho para chegar em casa, que eu tenho uma surpresa para você. Dia das Mães, filho adolescente, pedindo para a mãe demorar para ir para casa, o culto de manhã. Ela pensou, vai fazer um almoço para mim, uma pizza, alguma coisa ele vai fazer de surpresa do Dia das Mães. E ela chegou em casa e a surpresa era o filho enforcado dentro de casa. Agora pensa, essa mulher entrou em desespero. Fui ajudar essa mulher. A história familiar dessa mulher era de derramamento de sangue. Cangaceiros, aqui no Brasil. É uma brasileira que mora lá. Cangaceiros, história de cangaço, de morte, derramamento de sangue. Mas a família, quando falava desse assunto, falava com orgulho. Não era com arrependimento e confissão. Tinha gente que dizia, meu avô era caba-macho, meu avô matou uns 30, arrancou a orelha, salgou a orelha do cabra, de pendurou atrás da porta, estava lá as orelhas tudo seca de pendurada. Outro falava assim, isso não é nada, você já contou quantos riscos tem no cabo da espingarda dele?
A espingarda com um cabo de madeira, cada um que ele mata, ele risca lá para fazer a conta, porque ele perde a conta de quantos ele mata. Isso não é arrependimento. Isso não é confissão e arrependimento. Isso é publicação do pecado. É o que esses homens estão fazendo. Nossos pais mataram os profetas. Eles não chegam diante de Jesus arrependidos porque os pais mataram o profeta. Pastora, mas o meu arrependimento vai mudar a vida dos que já morreram? Não vai. Cada um, a alma que pecar, essa morrerá. Cada um vai dar conta de si. Cada um prestará conta de si. O arrependimento me faz mostrar para Deus que eu tenho o coração constrangido pelo que eles fizeram. E pelo que eles fizeram, há uma herança sobre a minha vida. E quando eu discordo do que eles fizeram no meu arrependimento, quando eu mostro que eu não tenho nada com esse estilo de vida deles, e que eu quero mudar, quando eu mostro que eu quero sair dessa linhagem espiritual, eu confesso e aí muda o quadro espiritual. Quando eu confesso o meu pecado, eu tenho o meu perdão. Quando eu confesso a minha herança, eu tenho o desligamento da herança. Muda a história da herança. Aí eu perguntei para essa moça, porque é um laboratório. Para mim, a igreja é um laboratório. Eu aprendo com as pessoas que eu atendo. Cada um que eu atendo é um aprendizado para mim. E eu perguntei para essa moça, eu falei, eu tenho ensinado que o fruto que manifesta como herança do derramamento de sangue numa família é morte prematura, é acidente frequente, é suicídio, doenças graves. Aconteceu isso muito na sua família? Ou esse episódio do seu filho é isolado? Aí ela começou a contar a história da família. Só desgraça, só desgraça. Ela falou, pastora, aconteceu umas coisas tão malucas na nossa família. Teve um dia, foi uma festa, bodas de ouro de alguém da família, reuniu todo mundo. E um sobrinho, foi o último que chegou para a festa, era um fim de semana inteiro numa chácara. E aquele sobrinho chegou, já estava todo mundo reunido, já tinha almoçado, estava limpando um porco, que iam assar o porco no dia seguinte. E ele chegou para o meu tio estava com uma faca raspando o porco. E ele falou, tio, foi o senhor que afiou essa faca? Foi. E o senhor lá sabe afiar a faca? Claro que eu sei, menino, me respeita. Então me dá essa faca, eu quero ver se está bem afiada. E o tio entrega a faca na mão dele. E com a mão direita ele pega no cabo, e com a mão esquerda ele pega na ponta e corta o seu próprio pescoço diante de todo mundo. De todo mundo. Ela falou, pastor, espirrou sangue em todo mundo que estava ali em volta, porque cortou a jugular, jorrava sangue. E começou a contar. Vou te contar outra história. Eu fui ministrar em Orlando pela primeira vez numa igreja que eu nunca tinha pisado. Uma Assembleia de Deus também. Eu não conhecia os pastores, eu não sabia nada dos pastores. Peguei um avião de manhã no Rio de Janeiro, cheguei à noite nos Estados Unidos, no fim do dia. E houve um atraso na saída do Rio, enfim, não deu tempo de ir em casa, tomar banho, nada, do aeroporto para a igreja. E aí eu cheguei, preguei e fui para a casa dos pastores que me receberam, muito cansada, com muito sono, fui deitar. Madrugada eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava numa casa de fazenda, uma casa antiga. Eu sabia que tinha uma família, todo mundo parecia uma família naquela casa, mas não era minha família. É como se eu estivesse de visita. E aí eu vi aquelas pessoas, todo mundo com roupa meio antiga, e eu passei por aquela casa, atravessei o quintal, cheguei numa outra casa, que era um barracão. E naquele barracão haviam homens mal encarados, chapéu assim no rosto, revólver na cintura, como se fossem capangas. E eu passei por aquela segunda casa, cheguei num terreno que subia, num barranco. Quando eu cheguei no alto do barranco, que a minha cabeça chegou no nível do chão, eu vi muitos cadáveres, muitos.
Parece aquele filme de guerra civil, parecia aqueles filmes de guerra civil. Criança, velho, homem, todo mundo sobre a terra. E eu acordei. E eu sabia que aquele sonho era uma revelação de Deus. Tomei meu banho, fui para a cozinha de manhã. A pastora estava fazendo o café. A primeira conversa nossa, porque não deu tempo de nada antes. E eu disse para ela, pastora, eu tive um sonho, e esse sonho é muito revelador. E comecei a contar o sonho. E à medida que eu comecei a contar o sonho, ela foi ficando pálida. Largou tudo que estava fazendo e sentou. Quando eu terminei, ela falou, pastora, a senhora não sabe o quanto Deus falou com a senhora. Ela falou, eu vou contar uma história para a senhora que ninguém sabe. Ninguém. Meu pai foi um homem muito rico, do interior do Brasil, muito rico. Meu pai tinha muitas fazendas. E meu pai era um homem que era recebido nas igrejas com honras, sentava nos lugares de honra da igreja. Ele abençoava financeiramente ministérios, ele era um doador para a construção de igreja, e aonde ele chegava ele era bem recebido. E meu pai adoeceu, pastor, uma doença estranhíssima, ele começou a mirrar, parece que o músculo dele começou a secar, ele não andava mais, ele não falava mais, e morreu. E não demorou muito, a mesma doença pegou a minha mãe. E a minha mãe estava à morte no leito de hospital, à morte. E ela me chamou, nós somos 5 irmãs. Éramos 5 irmãs, eu sou a mais velha. E a minha mãe me chamou e falou, filha, eu vou te contar um segredo. Eu não vou levar para a morte esse segredo. E você faz o que você quiser com esse segredo. Se você quiser contar para suas irmãs, conte. Mas eu não vou guardar. E sabe o que minha mãe me contou, pastora? Que o meu pai ficou rico da seguinte maneira. Meu pai era um homem que tinha poucas posses. E aí ele descobria que tinha uma terra no interior ali, era Goiás. Descobria que tinha uma terra sem título de propriedade. Tinha só um poceiro na terra. Meu pai pagava um pistoleiro para matar aquele homem e a família dele toda. Aí o meu pai botava um testa de ferro lá para tomar posse da terra, para legalizar os documentos. Quando estava tudo legal, vendia e ele guardava o dinheiro. E ele matava outro em outra terrinha, vendia, guardava o dinheiro e matava outro. E quando ele conseguia matar pequenos proprietários de terra e vender pequenas propriedades, juntava o dinheiro e comprava uma grande propriedade. E foi assim que seu pai enriqueceu. Ela falou, minha mãe falou para mim, que meu pai pagava para capanga por mês. Tinha matador de aluguel que ele remunerava por mês. E eu perguntei para minha mãe quantas pessoas meu pai matou. Ela falou, mais de 100. Mais de 100. E eu disse, pastor, o Espírito Santo não é fofoqueiro. Se ele está nos revelando tais e tais coisas, é porque há um interesse de que nós tenhamos uma libertação. Então me confirma, eu estava começando o ministério de libertação. Eu falei, me confirma, eu quero saber se o que eu prego é real. Se é verdade isso. Como é a história dos filhos? Vocês são 5 irmãs. Ela já era uma mulher madura, tinha netos. Eu falei, deve ter uma história para contar. Os irmãos, os sobrinhos, como é que é? Pastora, só desgraça. Ela falou, olha, das 5 irmãs, só tem 2 vivas. Eu e uma outra que está no Brasil. E nós 2 estamos com câncer, pastora. O último acidente que teve, um sobrinho meu perdeu os 2 braços. Não tem conta o tanto de acidente que já teve na família. E eu falei para ela, e financeiramente? Porque se essa riqueza foi adquirida com maldade, como é o resultado? Vocês eram 5 irmãs, ela falou que o pai tinha 5 fazendas. Comprou uma fazenda grande para cada filha. Como vocês estão? Vocês estão bem financeiramente? Pastora, nós não temos nada. Do jeito que entrou, saiu. Ela falou, a senhora está vendo essa casa? Eu não pago a prestação dela, ela é financiada aqui nos Estados Unidos. E eu não pago a prestação dela há meses. Rapidamente eles vão me tomar essa casa. Ela falou, eu estou doente, não tenho dinheiro. A nossa vida é muito ruim.
são frutos colhidos. Foi ela que fez? Não. Foi ela que matou os pequenos proprietários de terra? Não. Mas Deus é justo. Tem um sangue derramado clamando. Eu quero te ensinar, porque o dia é pouco para isso, que os frutos que nós colhemos são os frutos que nós plantamos. É a mesma origem. Ninguém planta melancia e colhe abóbora. Se planta derramamento de sangue, se planta violência. Colhe derramamento de sangue, colhe violência. Se planta promiscuidade, colhe promiscuidade. Vou te contar uma história. Eu não vou contar com detalhes, porque tem crianças no salão. Eu vou fazer o resumo do resumo. Eu fui procurada por uma pessoa que tinha perseguição espiritual de pedofilia. O que é perseguição espiritual? É um desejo incontrolável de praticar determinado pecado. Pensa nisso de noite, sonha com isso, passa a ser obcecado com esse negócio. E esse moço procurou ajuda, porque ele falou: eu sonho que eu estou tocando em crianças. Eu me imagino tocando em crianças. Eu fico excitado quando eu vejo criança. E você vai atender esse moço. Você sabe qual é a cadeia geracional que nós encontramos no atendimento? A avó foi uma prostituta. O pai foi criado no leito da prostituição. Até 6 anos de idade, o pai criado no leito da prostituição, vendo tudo que a mãe fazia. Aí, com 6 anos, foi adotado por uma família cristã. Uma família crente adotou aquela criança. O Conselho Tutelar tirou, Ministério Público, e foi adotado. Muito bem. Cresceu no Evangelho, tornou-se pastor, casou, teve 5 filhos. 4 rapazes e uma moça. Só que a perseguição espiritual do pai era pornografia. Ele não conseguia viver sem vídeos pornográficos. Naquele tempo não tinha internet, então era vídeo mesmo, alugado em casa de vídeo. E uma perseguição espiritual de pornografia. Ele precisava ver, ele precisava ver, ele precisava ver. Morria de arrependimento, chorava, ficava confuso, porque era pastor, um homem ligado às coisas de Deus, e de repente estava tentado e sucumbia à tentação, porque tinha uma perseguição espiritual de pornografia. Muito bem. Esse homem está vendo pornografia há anos. E aí o filho mais velho está com 9 anos de idade. E um dia o filho mais velho acorda durante a noite para ir ao banheiro e escuta, porque o pai via dentro de casa. O pai falava que ia fazer vigília. Tinha um quarto de oração, um quarto de preparar sermões, ia fazer vigília. E ele ficava naquele quarto, escondido da família inteira, fazia aquilo que não devia, chorava e arrependia depois, mas daqui 1 mês está fazendo de novo. E o filho acorda, vai ao banheiro, e ele escuta um barulho estranho, escuta o pai gemendo no quarto da vigília. E ele tinha visto um filme de um homem infartado, morrendo, gemendo. Ele pensou: meu pai está morrendo. E ele corre naquele lugar para socorrer o pai, 9 aninhos. E ele chega e vê o que o pai está vendo, e o pai não vê que ele viu. Ele vê, o pai está vendo um vídeo pornográfico e o pai não vê que ele viu. E ele pensa: mas então é isso que o meu pai faz? Quando ele fala que vai orar durante a noite, que vai fazer vigília? E ele fica quieto e se interessa. Toda vez que o pai fala agora que vai fazer vigília, ele vai fazer vigília junto com o pai. Ele deu um jeitinho, arrumou cortina. O quarto tem vidro transparente, uma cortina fosca, uma puxadinha, uma frestinha de cortina, é suficiente para ele ver lá dentro do quarto. E ele vê dentro do quarto até os 14 anos, dos 9 aos 14, 5 anos. Esse menino acompanhou as vigílias do pai. Um dia ele estava com 14 anos, a vigília do pai terminou dentro do quarto. E a dele não terminou do lado de fora do quarto. E o pai está desligando o vídeo, está desligando o televisor, escondendo o vídeo. E aquele menino está desesperado do lado de fora. Ele vê que o pai vai sair, vai encontrar com ele na porta daquele quarto.
Ele corre para o quarto e ele estupra o irmão de 3 anos de idade. Quem é o rapaz que tem perseguição de pedofilia? É o irmão de 3 anos de idade. Quando esse rapaz pediu ajuda, ele falou: pastora, eu preciso confessar o que eu penso, o que eu sinto, e eu preciso confessar que todos os meus sobrinhos já foram tocados por mim com desejo. Eles não sabem. Nós vamos para a Disney, nós fazemos fila, trenzinho, e eu abraço por trás um sobrinho. Mas eu faço isso porque eu tenho desejo de fazer. E ele pensa que é o tio, agradando e protegendo. Eu brinco com as crianças, os sobrinhos mais novos, brinco de contar segredos. O tio vai contar um segredo e eu falo na orelha dele. Psh, psh, psh. Ele pensa que eu estou brincando de contar segredos, pastora. Mas quando a minha boca toca na orelha dessa criança, eu tenho desejo, pastor. Deixa eu ver se você está entendendo. Eu estou falando de uma cadeia familiar que começa na prostituição numa geração, depois passa para pornografia noutra geração, depois passa para o estupro incestuoso na outra geração, e agora já está vendo abuso sexual na outra geração. E também eu estou querendo dizer para você que um videozinho pornográfico dentro de casa não é tão inocente quanto parece. Eu tive que ficar 3 meses com essa família inteira, para que todo mundo entendesse que sem confissão e sem arrependimento, essa história ia continuar, porque essas crianças que já foram encostadas com contatos libidinosos vão ser os futuros abusadores. Esse negócio não acaba, continua. Se não interrompe, se não vai para a cruz, se alguém não chega diante de Deus e fala: eu e a minha casa fizemos o que era mal diante do Senhor, essa cadeia não acaba. Você vai ver famílias inteiras de promiscuidade. Você vai ver famílias inteiras de perdas financeiras. Você vai ver famílias inteiras de doenças graves. Repetições. Daniel estava num cativeiro. Fazia 70 anos. Daniel era santo, separado. Daniel escolheu não comer das finas iguarias do rei, ele escolheu ser santo. E mesmo assim, tinha 70 anos o cativeiro dele. Um dia ele foi ler o livro do profeta Jeremias, e ele entendeu que ele estava preso no cativeiro por causa dos pecados dos seus pais, avós, bisavós, tataravós. Eu falei isso no primeiro dia. E o que Daniel fez? Você vai para Daniel 9, quando ele entendeu que o cativeiro dele era resultado de uma herança maligna, ele foi confessar os pecados dos antepassados. Por que Daniel fez isso? Porque Daniel viu o livro da lei. O livro da lei, Levítico, onde fala de bênçãos e de maldições. Depois de falar de todas as maldições, no versículo 40, publica para mim. Levítico 26, 40. Depois dele falar de todas as maldições, depois dele falar: vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, aí Deus fala: então confessarão a sua iniquidade e as iniquidades de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim. Igualmente confessarão que por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei contrariamente para com eles, e os trouxe para a terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, eu me lembrarei do meu pacto com Jacó, com Isaac, com Abraão, e da terra me lembrarei. Quais são os itens para resolver isso? Confessa, reconhece que Deus é justo. Tomarem por bem o castigo da iniquidade. A nossa tendência é dizer: eu não fiz nada, por que Deus está bravo comigo?
Não fui eu que fiz, não fui eu que derramei sangue. Foi meu pai, foi a minha mãe, foi a minha avó. Quando você escuta essa conversa ou lê esse texto de Mateus 23, Jesus fala no final ali, é Jesus que está falando, é Jesus. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a face da terra, desde o sangue de justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste. Mataste. Mas como? Como eles mataram? Eles não eram nascidos ainda. É porque a raiz de iniquidade faz com que eles tenham vínculo com aquele pecado. Eles estão vinculados com aquilo. Essa raiz está grudada neles e pode brotar a qualquer momento. Eles são a geração que pode agora confessar. E se não confessa, continua no mundo espiritual. A perseguição espiritual pelos seres espirituais que entraram. Agora eu preciso dizer algo para você. Confissão sem arrependimento não adianta. Eu quero ficar livre desse negócio, graças a Deus chegou a pastora Tânia, ensinou isso e agora acabou para mim, eu vou abrir a boca e vou limpar essa caixa preta da família e vou falar é tudo mesmo, e vou escancarar o meu pecado e vou falar tudo, porque eu quero ficar livre. Isso não é arrependimento. Arrependimento é a convicção de haver ferido o coração de Deus. No remorso, você está preocupado com as pessoas. No remorso, você está preocupado com as consequências, com a sua reputação. No remorso, você está preocupado na horizontal. No arrependimento, você está preocupado com o céu. Pequei contra o Senhor. Contra o Senhor. Quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan, ele fala, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. O Senhor te perdoou o teu pecado, ele fala para Davi. Porque o arrependimento é que libera a graça e a misericórdia. É o arrependimento. Eu vou confessar para ficar livre desse problema financeiro que eu vivo. Não vai funcionar. Eu vou confessar porque eu quero que a minha filha saia da prostituição. Não vai funcionar. Eu vou confessar porque eu quero que o meu filho fique normal, ele é maluco. Não vai funcionar. Só vai funcionar se o coração for quebrantado, reconhecer que fizeram mal perante o Senhor. Vou te dar um exemplo na história do cangaço. Eu vou confessar então que eu tive um antepassado cangaceiro que derramou sangue, daí um monte de gente matou um monte de gente, e um monte de gente suicidou, porque eu quero ficar livre dessa herança, romper ela agora. Não vai funcionar. Se não fizer uma oração, Senhor, os meus antepassados derramaram sangue inocente. Os meus antepassados fizeram o que era mal perante o Senhor. Os meus antepassados deixaram viúvas, mulheres perderam seus maridos. Os meus antepassados deixaram crianças sem pai. Eles foram sanguinários. Eles não andaram conforme a tua palavra, desobedeceram a tua palavra, não tiveram temor do Senhor. E se não fizer isto com o coração consternado, não vai funcionar. Pastora, como que a gente gera o arrependimento? A convicção do pecado é o Espírito Santo que gera em nós. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Peça ao Espírito Santo esse convencimento. Peça ao Espírito Santo. Um dia eu atendi uma mulher, e essa mulher veio procurar ajuda porque tudo estava dando errado na vida dela, tudo. Pense, tudo que é porta fechando, ninguém formando, ninguém conseguindo prosperar, ninguém casando, ninguém dando certo, tudo errado. E eu falei de aborto para ela. Falei, olha minha irmã, são indícios de que você abortou, ou tem uma herança de aborto, porque tudo aborta na sua vida, tudo aborta. Nada termina, nada completa, nada conclui. E ela falou, eu fiz mesmo, pastora. Eu fiz 3 abortos antes de gerar o meu filho. Então eu quero orar. É isso? Eu quero orar. Eu falei, não, peraí, não é assim. Eu vou te
induzir agora ou conduzir para você ver um vídeo sobre esse assunto. Vai assistir esse vídeo. Aí você volta, nós vamos orar. Mas a intenção era que ela, vendo o vídeo, fosse convencida pelo Espírito Santo do pecado. E ela viu o vídeo e ela voltou do mesmo jeito. Eu não tinha ainda esse canal oficial, mas tinha uma entrevista com a doutora Elisete Malafaia sobre aborto, consequências espirituais do aborto. Ela fez um programa de televisão comigo e eu falei, assiste esse vídeo sobre consequências espirituais do aborto. E ela assistiu e ela voltou do mesmo jeito. Então vamos orar, pastora, já entendi tudo e tal. Eu falei, não, eu não estou vendo arrependimento em você. Você está tratando disso como quem está fazendo manicure, tirando cutícula. Não é assim. Isso não vai funcionar. A palavra de Deus diz, arrependei-vos e convertei-vos. E o arrependimento, ele gera um constrangimento. Ele gera uma dor. Ela falou, pastora, mas eu não sinto nada. Eu falei, então nós vamos orar para você sentir. Eu não vou orar para desligar a sua vida do mundo espiritual ainda. Porque você não pode ser desligada sem o arrependimento. Eu vou orar pedindo o arrependimento, pedindo que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo. E quando você tiver esse arrependimento no seu coração, genuíno, verdadeiro, aí você me procura e nós vamos orar. E fizemos a oração, eu orei, ela disse amém, Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua filha, abriu a boca, falou do que fez, mas ela precisa que seja gerado no coração dela um arrependimento. Ela conhece a tua palavra, ela entendeu pelo vídeo que ela derramou sangue de gerações quando abortou um filho. Ela entendeu que ela rompeu com a vida quando ela fez pacto com a morte. Ela entendeu, mas ela entendeu isso no intelecto dela. No espírito dela não houve nenhuma mudança. Então eu peço ao Senhor que pelo teu espírito, o Senhor penetre no espírito dela, para convencê-la do pecado, para que nós possamos orar corretamente. E oramos no fim da tarde. 3h da manhã o meu telefone toca. E a mulher em pranto, pastora, eu arrependi, pastora, agora eu entendi, pastora, eu imagino a quantidade dos netos meus que eu matei junto com aqueles abortos, eu não tenho um neto, pastora. E eu pensei, Deus, por que tem que ser madrugada? Por que não espera amanhecer o dia para arrepender? Aí nós oramos. Sem o arrependimento, queridos, a oração não é eficaz, ela reza. Ela é reza. Ela é uma mera repetição de palavras. Não vai funcionar. Eu falei para você que o fruto colhido mostra o fruto plantado. Então eu vou falar de alguns tipos de heranças agora. Já falei muito sobre heranças de derramamento de sangue, doenças, acidentes, suicídios, mortes prematuras, heranças de roubo, famílias que praticaram roubo, famílias que usurparam terras, famílias que usurparam herança, família que ludibriaram pessoas com negócios ilegais. Qual é o fruto que colhe? Dificuldade financeira. Planta negócios, não colhe negócios, não colhe falências. Tudo dá certo para os outros, mas não dá certo para essa pessoa. Demora para juntar dinheiro, o dia que junta, vem um plano Collor e prende o dinheiro e vai embora. Compra um imóvel, depois descobre que aquele imóvel não estava liberado, era hipotecado, e aí perde o imóvel. Enfim, começa a ter prejuízos financeiros, porque o fruto plantado foi em relação a dinheiro. Heranças de feitiçaria, heranças de ocultismo. Eu falei para você e enfatizei nos 2 dias, na carta aos Hebreus, que é pela prática, que nós crescemos para discernir bem e mal, bem e mal, bem e mal. E pela prática Deus nos ensinou as heranças de feitiçaria.
Pela prática, Deus nos ensinou que a herança de ocultismo, não fica preocupado com criança que pai e mãe já está cuidando dela, olha para cá. A prática tem me ensinado que as heranças de feitiçaria, de ocultismo, heranças de envolvimento com trevas, traz como consequência espiritual doenças nessa parte do corpo. Doenças nessa parte do corpo. Eu vou fechar parênteses e vou falar de outro assunto e vou voltar aí. Doenças podem ser espirituais, pastora? Pode. Toda doença pode ser do corpo, da alma e do espírito. Toda doença, toda. Você se lembra do médico Lucas, no capítulo 13, contando a história de uma mulher encurvada? 18 anos aquela mulher era encurvada. Um ortopedista olharia para aquela mulher e diria que ela precisava de uma cirurgia de coluna. Um fisioterapeuta que ela precisaria de exercício. Não, ela precisava que o demônio saísse da coluna dela. Jesus expulsa o demônio e a mulher endireita. O mesmo médico Lucas, no capítulo 11, conta a história de um menino que era mudo. Expulsou o demônio, o menino falou porque era o demônio que era mudo. O demônio era mudo. Tem demônio mudo, pastora? Tem. Tem 2 textos bíblicos que falam que tem demônio mudo. Lucas 11 e Marcos 9. Fala que existe demônio mudo. Então, não caia no ridículo, que muita gente cai de querer conversar com o demônio não fala e quer conversar. Confesse suas obras, o demônio... Você não foi chamado para conversar com o demônio, mas para expulsar o demônio. O mesmo médico Lucas conta a história de um menino que era mudo, expulsa o demônio, o menino fala. O demônio era mudo, o demônio estava na garganta do menino. Um otorrinolaringologista diria que o menino precisava de uma cirurgia de cordas vocais. Uma fonoaudióloga diria que o menino precisava de uma terapia. Não, ele precisava que saísse da garganta dele o espírito de enfermidade. Porque quando Jesus expulsa o demônio da mulher encurvada, ele fala, um espírito de enfermidade tinha essa mulher presa há 18 anos. Essa é a expressão, um espírito de enfermidade. Então, tem enfermidades que são do corpo, Você é desordenado na alimentação, come a carne mais gorda que tem, aquela manteiga de garrafa todo dia, a gordura da picanha, a macaxeira frita todo dia. Aí o colesterol aumenta, aí entope a veia. Aí você vem para o pastor e fala, o demônio está furioso, pastor. Não é demônio não, você precisa se alimentar direito. Ou então você come açúcar, tudo é açúcar demais, não é café com açúcar, é açúcar com café, e é café várias horas por dia, vários açúcares, e você toma aquele caldo de cana todo dia, e rapadura, aí você tem um aumento na glicose. Aí você fala, ih pastora, o inimigo está furioso. Não, foi uma falta de educação alimentar, né? A doença pode ser do corpo, a doença pode ser da alma. Você já escutou falar em doenças psicossomáticas? Um homem que está com os seus negócios apertados, ele pode ter úlcera, pode ter gastrite, pode ter dor no estômago. Uma mãe que perde um filho pode ter pressão alta. Uma mulher que perde o seu casamento pode ter câncer. Células angustiadas, dizem o oncologista. Por isso que o nosso estado emocional é muito importante para o equilíbrio do nosso corpo. Vive estressado, é um forte candidato a ter multiplicação de células desordenadas. Emocionalmente, nós podemos adoecer. Chamam-se doenças psicossomáticas. Mas existem doenças que são espirituais. Era a mulher encurvada, era o menino mudo. Doenças pneumossomáticas. É o espírito adoecendo o corpo.
podem ter milhares de doenças que são espirituais. Deixa eu falar da depressão. A depressão é o mal do século. A depressão pode ser da carne, pastora? Pode. A depressão pode ser uma deficiência hormonal. Eu tenho deficiência do hormônio da tireoide, eu tenho deficiência do hormônio do ovário, eu posso ter uma deficiência do hormônio do bem-estar. Serotonina, dopamina, tem uma queda do bom humor. E eu fico triste, abatida, chorona. Tem muitas mulheres que têm uma queda do hormônio do bom humor no período pré-menstrual. A TPM é isso. Fica chata, fica chorona, fica enjoada. O marido fica desesperado. Depois passa. Ele pensa que ela deve ser bipolar. Um dia está assim, um dia... A doença, depressão pode ser do corpo, sim. Vá para o médico, faz a medida dos hormônios, faz a dosagem, toma o remédio. Pastor, eu vou tomar remédio para depressão? Eu sou crente. Pois olha, você vai ao oculista e faz óculos, você vai ao dentista e arruma o dente, porque você não vai tomar remédio para depressão. A medicina está a favor do homem. Não tem nada que o diabo dê que seja a favor do homem. Ele mata, rouba e destrói. Se vem para trazer cura, é Deus que está dando, pode ter certeza. Pode ter certeza. Aí a pessoa fala, eu já fui para o médico, pastora, e já fiz a dosagem hormonal e estou tomando remédio, não tinha nenhuma alteração, eu estou tomando remédio e não mudou nada, eu continuo chata, triste, depressiva, não quero nada, não tenho ânimo. Aí você faz a segunda pergunta, aconteceu alguma coisa terrível na sua vida? Você perdeu alguma coisa? Perdeu um filho, perdeu um casamento, perdeu um negócio, sofreu uma grande humilhação, porque a sua alma se entristece. Lembra que eu falei que o homem tem corpo, alma e espírito? A sua alma se entristece. E tem tristeza da alma que você não consegue vencer. E ela vai te causar depressão. Na verdade, a depressão da alma é uma depressão reativa. É uma reação de não vencer o sofrimento. Ficar sofrendo pelo sofrimento. Pastora, crente tem depressão reativa? Tem. Elias era crente. Elias era tão crente que ele dizia, tão certo como vive o Senhor perante cuja face eu estou. E um dia ele entrou embaixo de um zimbro e ele queria morrer. Por que Elias teve depressão reativa? Porque Elias passou 3 anos e meio de sofrimento, de luta, de vergonha, de humilhação. Primeiro teve que comer da boca de um bicho imundo. Podem pregar que foi milagre, porque foi um corvo trazer comida para Elias, no ribeiro de Querite, mas o corvo era bicho imundo, Elias era profeta, ele sabia. É a mesma coisa que um porco entrar com um bifinho aqui para eu comer todo dia. Depois ele foi para a casa de uma viúva pobre, em outro país, na Síria, e alimentado na casa daquela viúva por milagre também, não faltava azeite, não faltava farinha. Mas você acha que era uma posição confortável para ele? O que você acha que os vizinhos daquela viúva falavam de ver aquele homem encostado na casa daquela mulher? Tem um vagabundo lá, não faz nada. Só fica lá pedindo comida para a viúva. O cara é estrangeiro. Ele estava tão humilhado que o dia que o filho da viúva morre, que ele vai falar com Deus, ele fala, até nisso o Senhor me aflige. Ou seja, ele estava no limite. Aí quando Elias sai do cativeiro, do esconderijo, que ele vai se apresentar a Acabe, porque Deus falou, vai. Você acha que ele foi recebido com beijos e abraços? Todo mundo precisa de beijos e abraços. Todo mundo precisa de acolhimento. Eu estou aqui, estou longe do meu marido, quando eu chegar vou dar um garro nele. Eu estou com saudade dele. Quando Elias abriu a boca e falou, não vai chover, ele não atingiu só a casa de Acabe, todo Israel sofreu com a seca.
E quando ele voltou, ele não foi recebido com honras, porque todo mundo passou aperto. Por isso ele fala: eu estou só, eu estou só. Você sabia que Deus me ensinou a curar depressão com Elias? Depressão reativa com Elias? Como Deus curou Elias? Quando Jezabel falou: vai ter guerra de novo, Elias venceu a guerra com os profetas de Baal, venceu a guerra com os postes ídolos. Mas quando terminou tudo, Jezabel chegou e falou: vai começar tudo de novo. Ele falou: chega, eu não aguento mais. Entrou embaixo de um zimbro e pediu a morte. Na depressão reativa, a pessoa desiste da vida, ela quer morrer, ela pede: Deus me leva, não tem mais graça a vida para mim. Como que Deus curou a depressão reativa de Elias? Deus trouxe para ele o que dá esperança. Deus mostrou o futuro para ele. Deus falou: olha, você ainda vai ungir Hazael, rei da Síria, ainda vai ungir Jeú, rei de Israel. Eu vou ungir Hazael, rei da Síria. A Síria não é o lugar onde ele ficou escondido, mendigo na casa de uma viúva? Não é o lugar da humilhação? Eu vou chegar lá como profeta, com um chifre cheio de azeite, numa cerimônia real, onde toda a nação vai saber quem eu sou, um profeta de Deus. Ele ficou animado. Vai ungir Jeú, rei de Israel. Então Acabe vai cair, Jezabel vai cair, e eu vou ser honrado em Israel. Sabe como você anima uma pessoa com depressão? Você mostra o futuro, mostra o que dá esperança. Eu acabei de ganhar uma amiga, eu ainda não a conheço, eu vou conhecê-la. Ela acabou de enterrar uma filha, ela está sofrendo muito. Eu falei para ela que Jesus conhece a dor dela. Eu falei para ela que Jesus chora com os que choram. O dia que eu encontrar com essa mulher, eu vou dar esperança para ela. Eu vou falar para ela: olha, você ainda vai ter netos, porque você tem outro filho. Neto é a coisa mais gostosa do mundo. A hora que vier correndo, grudar na sua perna e te chamar vovó, você vai se animar, vai se alegrar. Viva pelo filho que está vivo. Viva pelas coisas que ainda vão acontecer. Viva para o futuro que Deus ainda vai te dar. Você ensina a pessoa a deixar para trás as coisas que para trás ficaram e olhar para o futuro. É assim que você ajuda uma pessoa a sair do lugar da dor. Eu perdi um filho. Eu contei para você. Eu perdi um filho. Mas eu tenho mais 2 e eu tenho 6 netos. E os netos são a coisa mais gostosa que existe. Quando pula no meu colo e fala: vovó Tetê, pronto, o mundo fica colorido. Você tem que pensar no que vai dar esperança. Mas se você perguntar para a pessoa: aconteceu alguma coisa grave na sua vida? Ela está tomando remédio, não melhorou. Ela quer morrer porque passou por sofrimento, perdas. E você pergunta: aconteceu alguma coisa? Perda, sofrimento? Ela fala: não sei, não lembro. Então não aconteceu? Porque ninguém esquece que enterrou um filho, eu nunca esqueci. Ninguém esquece que perdeu um casamento, ninguém esquece que sofreu humilhação. Então não é da alma. Então não é do corpo e não é da alma, é da onde? É espiritual. A depressão espiritual resulta de derramamento de sangue. Além de acidentes frequentes, além de mortes prematuras, além de perdas de órgãos, de braço, de doenças graves, depressão com suicídio. A depressão da alma, a pessoa quer morrer. A depressão espiritual, a pessoa se mata. Suicida. O fruto colhido é o fruto plantado. A feitiçaria traz doenças nessa área do corpo. Doenças no corpo físico, aneurisma, tumores, derrames cerebrais. Traz doenças no corpo emocional, bipolaridade, esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva. Por que que traz doença nessa área do corpo? Porque essa é a área do corpo oferecida para as trevas. É essa área do corpo.
que oferece nos rituais. Quando alguém vai se tornar um pai de santo, ele passa por um ritual, onde ele fica 21 dias enfiado num roncó, num quartinho, oferecendo a cabeça para o santo. Raspa a cabeça, faz cortes na cabeça, derrama sangue da cabeça, até o santo, entre aspas, demônio, receber a cabeça dele. Aí ele vira o santo de cabeça. Quando eles se encontram, eles falam: qual é o seu santo de cabeça? Quando eles vão para os altares, eles batem a cabeça no altar. Quando eles dançam batendo a cabeça. Essa é a parte do corpo que é consagrada. Consequência espiritual, heranças espirituais nessa parte do corpo. Quando você encontrar numa família várias pessoas com loucura, várias pessoas com enfermidade na cabeça, pode fazer um mapeamento. Você vai encontrar um histórico de ocultismo. E a idolatria, pastora? Queridos, a idolatria, eu preciso dizer a verdade para você. Na escrita do profeta Oséias, na escritura do profeta Oséias, a idolatria é chamada de prostituição espiritual. Lá Deus fala: meu povo se prostituiu adorando ídolos. Lá está escrito: o meu povo consulta um pedaço de madeira e o Espírito lhe dá resposta. Vamos colocar na tela? Deixa eu dar o endereço certinho. Vai para Oséias, já Oséias capítulo 3. Capítulo 4, versículo 12 e 13. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e prostituem-se, apartando da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do álamo, do homeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso, as vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram, por causa da idolatria. Eu quero mostrar para você no Novo Testamento, carta aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, claramente se veem, pelas coisas que são criadas, para que eles sejam indesculpáveis. O que quer dizer isso? Vamos continuar a ler, mas o que quer dizer isso? O que de Deus se pode conhecer está manifesto na sua criação. Você vê cataratas do Iguaçu, você vê Deus. Você vê a chuva que sobe como vapor e cai como água, você vê Deus. Você vê uma semente chamada espermatozoide com uma semente chamada óvulo no ventre de uma mulher virar osso, você vê Deus. A criação manifesta Deus. Então é indesculpável quem vendo o que Deus fez não o honre como Deus. É isso que está escrito. E aí versículo 21,
Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu, e dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, qualquer imagem que tenha o papel de Deus, seja a imagem de homem, da idolatria que nós temos no Brasil, seja a imagem de um elefante, como é na África, na Índia, seja a imagem de um bezerro de ouro, como foi, qualquer imagem de animal, de homens, de répteis, é mudar a glória de um Deus incorruptível por coisas corruptíveis, coisas que quebram, coisas que precisam ser carregadas de um lugar para o outro, coisas que precisam ser limpas, não podem sair do lugar sozinhas, precisam ser carregadas sobre os ombros. Aí diz assim, por causa da idolatria, por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram um modo natural, contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Está falando de promiscuidade sexual. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Promiscuidade sexual é fruto da prostituição espiritual, que é adorar ídolos ao invés de adorar o Deus verdadeiro. Famílias, quanto mais idólatras são, mais promiscuidade sexual tem. Outra consequência espiritual da idolatria é a cegueira espiritual. Porque há uma palavra de Deus no Salmo 115 que diz assim: tem olhos, não veem, tem boca, não fala, tem ouvidos, não ouvem, som nenhum sai da garganta, torna-se semelhantes aos ídolos, os que os fazem e os que neles confiam, torna-se também com olhos sem ver, ouvidos sem ouvir, não vai falar, porque não vai ter som na garganta, enfim, vai ficar igual aos ídolos. Igual aos ídolos. Salmo 115. Diz assim, versículo 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu, fez tudo o que lhe agradou. É como se alguém que tem idolatria entrasse nesse lugar, olhasse para as paredes e falasse, onde está o Deus deles? Cadê o Deus? Não tem um altar, não tem uma imagem, não tem nenhum lugar de honra para nenhum Deus. Aonde está o Deus deles? A resposta é, o nosso Deus está no céu. Fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são ouro e prata, obra das mãos dos homens. Tem boca, não fala, olhos não veem, mãos não apalpam, ouvidos não ouvem, nariz não cheiram, pés não andam, som nenhum sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e os que neles confiam. Tornam-se iguais aos ídolos, os artífices e os idólatras. Igual como? Tem olho, não vê. Tem nariz, não cheira. Tem mão, não pega. Não enxerga espiritualmente. Tem uma cegueira espiritual. Você prega e a pessoa não entende o que você está pregando. Você fala e ela não ouve. Parece que você está falando para uma parede. Meu pai, eu falava, papai, eu fui idólatra. Eu sei do que eu estou falando. Papai, pega a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Sabedoria, capítulo 13. Lá estava escrito a loucura da idolatria. Lá estava escrito, um homem pega uma árvore, derruba
faz um móvel, do resto faz o fogo, cozinha, do resto faz uma imagem e adora, põe na parede. Aí vai pedir para essa imagem cuidar da viagem dele. A imagem não pode sair do lugar, como vai cuidar da viagem dele? Vai pedir para a imagem cuidar da família dele. A imagem não pode fazer nada por si mesma. Como é que vai cuidar da família dele? Capítulo 13, capítulo 14 da Bíblia dele falava da loucura da idolatria. Sabe o que eu respondia quando diziam para mim, você é idólatra? Eu falava, eu, idólatra? Não, não sou. Eu não adoro os santos. Eu tenho fotografias que me trazem à memória quem eles foram. Mas era mentira, porque eu dizia igual a fotografia da minha mãe, da minha avó, do meu pai. Eu nunca fiz procissão para a fotografia da minha mãe. E eu nunca ajoelhei em frente da fotografia do meu pai. E eu nunca acendi velas para a fotografia da minha avó. Não era a mesma coisa. Ou então eu dizia assim, não, eu adorava a Nossa Senhora das Graças. Eu dizia, não, ela para mim não é Deus. Ela não é Deus, não é isso. Deus é Deus, está no céu, ela não é Deus. Ah, é? Se eu fizesse um pedido para ela no Brasil, ela poderia responder sim. E se alguém fizesse no Paraguai, ela poderia responder sim. E alguém fizesse lá na Europa, ela poderia responder sim. Então ela é Deus, porque só Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Eu dava o atributo de Deus, sim, mas a minha cegueira impedia que eu visse. Eu escrevi um livro, chama A Verdade que Me Libertou. Esse livro eu falo sobre isso. A idolatria traz uma cegueira espiritual. A pessoa não vê o que ela deveria ver. Nessa nação, você sabe do que eu estou falando, tem uma idolatria terrível. Existe uma imagem que foi encontrada no Rio Paraíba, eu moro em Resende. O Rio Paraíba passa em Resende. O Rio Paraíba tem cardumes de peixe como qualquer rio do mundo. O que é cardumes? É um bando de peixe andando para lá e para cá dentro do rio. Aí um dia uns pescadores jogaram a rede e não pegaram nada, porque o cardume não estava aqui, o cardume estava lá. Pegaram uma imagem de cabeça quebrada. Primeiro pegaram a cabeça, depois pegaram o corpo. Tiraram, jogaram a rede e tiraram aqueles 2 pedaços. Aí na terceira rede ou na quarta rede, o cardume que estava lá veio para cá e pegaram peixes. Ah, foi essa imagem que nos deu o peixe. E virou adoração na nação inteira. Eles não são capazes de pensar que a imagem não teve poder para colar a sua cabeça. Não teve poder para sair da água sozinha. É uma cegueira espiritual. E a pessoa vai ficando antiga, vai ficando velha, e ela não vê, não recebe o Espírito Santo, não entende as Escrituras. Fica velho como menino. O que ela aprendeu é repetir, ela repete. Nem curiosidade de pegar a Bíblia e abrir para ver o que está escrito, não tem. Está cega espiritualmente. Mas a idolatria traz outra consequência. E essa não está escrita. As duas estão escritas, estão escritas prostituição e cegueira. Mas tem uma que não está escrita, que Deus me ensinou pela prática. Pela prática Ele me ensinou. Sabe qual é a outra consequência espiritual da idolatria nas famílias? Casamentos fracassados, mulheres e homens que não se casam, ficam solitários, casamentos de fachada, casamentos de mentira. Por quê, pastora? Porque torna-se iguais aos ídolos os que os fazem e os que neles confiam. E como os ídolos são? Os ídolos são solitários. Como assim, pastora? Quem é o marido de Santa Bárbara? Não tem. Quem é o marido de Nossa Senhora das Dores? Não tem. Quem é o marido de Santa Eduvige? Não tem. Quem é a mulher de São Pedro? Não tem. Quem é a mulher de São Jorge? Não tem. Quem é a mulher de Santo Antônio, o santo casamenteiro? Não tem. Não tem família na idolatria? Não, pastora, tem uma família sim, chama Sagrada Família. Jesus, Maria e José, a Sagrada Família.
Ah, mas Maria é virgem. Então não teve casamento. Porque o casamento se consuma quando ele se torna uma só carne. Deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Eles não foram para o leito, ela continua virgem. Não tem casamento. Não tem nenhum dos santos católicos que teve casamento. E como são os líderes? Os padres, solteiros. E as mulheres de projeção, as beatas, solteiras, as freiras solteiras. A idolatria é uma religião que não tem família. Aí você vai ver quanta mulher que está vinculada à idolatria que não casa. Tem uma herança espiritual de solidão. Quanta mulher que vive casamento de fachada. Marido dormindo num quarto, ela no outro. Tinha uma novela que fez sucesso nesse país, A Tieta do Agreste. Enquanto as beatas estavam recebendo os santos dentro de casa nas procissões, os maridos estavam no prostíbulo, no Bataclan. É assim na idolatria. A mulher vira uma santa. Ninguém toca nela. E o marido vai se satisfazer sexualmente fora do casamento. A idolatria traz consequências terríveis para essa nação. E você que está me ouvindo aí na internet, e você que está chocado com o que estou falando, eu quero dizer que a responsabilidade do que eu estou falando é minha, não é do pastor Anderson, não. Tudo que eu falo, eu respondo pelo que eu falo. A idolatria é uma maldade tão grande nessa nação, que talvez você não saiba, mas vai saber agora. Pode confirmar, vai para a internet para confirmar. Também pelas dificuldades financeiras dessa nação, é uma herança da idolatria. Sabe por quê? Porque quando os judeus vieram para essa nação, quando houve a invasão holandesa, os holandeses que vieram eram judeus. Sabe por que eles foram expulsos do Brasil? Não foi por causa de política. Eles foram expulsos porque eles não se renderam à idolatria. E quando eles foram expulsos, os que sobreviveram, que não foram comidos por tubarões nos naufrágios, eles foram para os Estados Unidos, foram para um lugar chamado Newark, Nova Arca. E por causa deles lá, Deus abençoou a economia americana. A idolatria expulsou o dinheiro do Brasil para lá. Se você não acredita, entra na internet, faz lá a pesquisa, de Pernambuco ou de Recife a Manhattan, você vai descobrir essa história. Consequência espiritual da idolatria, a pobreza também. Voto de pobreza. E quantos de nós têm herança espiritual de idolatria? Pastor, eu não conheço os meus antepassados, e agora? Eu fui dado no orfanato, eu não conheço meu pai e minha mãe. Não precisa conhecer. Os sintomas vão dizer qual é a sua herança. Você está com tosse, com gripe, com espirro, você sabe que está com gripe. Os sintomas que você tem na família, ou seu, daqui para frente, você vai identificar. E pelo sim, pelo não, ora com renúncia em tudo que é herança, como Daniel fez. Daniel estava num cativeiro e ele confessou os pecados. Abriu a boca e confessou os pecados. Reconhece o que foi feito de mal diante de Deus. Reconhece que a palavra de Deus não foi respeitada. Reconhece que sobre a sua vida há uma consequência espiritual da herança. Agora confessa o seu pecado também. Nós podemos fazer coletivamente aqui a confissão das heranças. Mas individualmente você precisa fazer a confissão dos teus pecados. Porque a partir de você começa uma nova herança. Eu vou convidar a ficar em pé apenas as pessoas que têm na sua família histórico espiritual de derramamento de sangue, aborto, homicídio,
e violência com derramamento de sangue. Ou você ouviu falar ou você percebe isso na sua família. Coloque-se de pé. Eu vou produzir a oração e você vai orar. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu reconheço que na minha família existem históricos de derramamento de sangue, por homicídios, por abortos e por violência. E eu reconheço que com essas práticas foi produzida uma herança espiritual para a minha vida e para os meus descendentes. Mas nesta hora, reconhecendo que fizeram o que era mal perante o Senhor, reconhecendo que derramaram sangue inocente, eu reconheço a herança e me desligo dessa herança para me ligar ao trono da tua graça. Eu peço ao Senhor que o sangue de Jesus apague essa herança no mundo espiritual e me reconcilie como geração bendita do Senhor, e que os meus filhos, netos, bisnetos e tataranetos não sejam tocados por essas heranças. Em nome de Jesus. Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu concordo com a oração feita pelos teus filhos e tuas filhas. E a tua palavra diz que havendo concordância na terra, concordância no céu. E também tomando a autoridade de igreja que somos, Pai, temos a autoridade que foi conferida pelo teu Filho Jesus para desligarmos na terra, para ser desligado no céu. Nós desligamos essas heranças da vida dos teus filhos. Heranças que têm produzido morte, heranças que têm produzido doença, heranças que têm produzido acidentes, heranças que têm trazido, Senhor, motivo de choro por várias calamidades. Nós desligamos agora a vida dos teus filhos, Pai. E na autoridade que há no nome de Jesus, nós ordenamos: espíritos de morte saiam, em nome de Jesus. Espíritos de enfermidade saiam, em nome de Jesus. Espíritos malignos que produzem acidentes, fora, pelo poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus. Diga amém, igreja. Amém. Eu quero que fiquem em pé apenas aquelas famílias que têm histórico, as pessoas que têm histórico familiar de promiscuidade. Pessoas que têm histórico familiar de adultérios, de tudo que diz respeito à promiscuidade. Prostituição, tudo. Isso. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu também reconheço que os meus antepassados praticaram o que era mal perante o Senhor. Ao invés de serem santos diante do Senhor, ao invés de terem o corpo como templo do Espírito Santo, usaram o corpo para prazeres e praticar atos de promiscuidade. E eu reconheço que essa herança, ela é legal e justa, porque o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos. Mas eu agora te conheço. Quero viver uma vida de santificação. Portanto, eu abro a minha boca para me desligar dessa herança. Confesso a herança e deixo a herança para me ligar à herança da cruz, aonde eu serei santo, como o Senhor é santo. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu concordo com a oração dos teus filhos, tuas filhas, para desligar a vida deles e das futuras gerações
a essa herança maligna de promiscuidade, herança de adultério, herança de abuso sexual, herança de pedofilia, herança de pornografia, herança, Senhor, do sexo maldito fora da aliança do casamento, Pai. Em nome de Jesus, pelo poder da palavra, eu desligo a vida deles, dessas heranças malignas. E na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno, espíritos de promiscuidade saiam agora da vida do povo de Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, amém. Agora eu quero que só fique em pé quem tem histórico familiar de roubo, de furto, de usurpação de terra, sabe que houve erros financeiros na família, tem indícios de que alguém ludibriou alguém, tem indícios e vê que isso traz uma dificuldade financeira para as famílias. Diga: Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu também confesso que os meus antepassados foram desonestos. A tua palavra diz que o Senhor odeia a iniquidade do roubo. Isso foi praticado nas minhas gerações passadas. Eu quero me desligar dessa herança. Faço um compromisso de fidelidade com o Senhor. Faço um compromisso de usar as minhas finanças com temor do Senhor. De ser fiel à tua obra. E de nunca mais permitir que na minha história haja uma acusação de usurpação do que não pertence a nós. Em nome de Jesus, eu rompo agora com essa herança maligna e tomo para mim a herança da cruz, aonde a provisão vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu concordo com essa oração também. A confissão de pecados com resultados financeiros de roubo, de furto, de usurpação de terras, Pai, de ludibriar, Senhor, outras pessoas. Eu concordo com a oração que elas fizeram. Concordo, Senhor, que haja o desligamento dessa herança da vida dessas pessoas e elas possam caminhar agora num caminho de limpeza financeira, de prosperidade, aonde nada lhes falte, onde haja abundância e eles tenham para ofertar e não para roubar de ninguém, Pai. Em nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno espíritos de roubo saiam da vida do povo de Deus, roubadores, devoradores, tudo aquilo que vem para destruir a vida financeira do povo de Deus, saia agora pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Eu quero que fiquem em pé apenas as pessoas que têm histórico espiritual familiar de ocultismo, feitiçaria, umbanda, quimbanda, tudo que é espiritismo. Os demais podem ficar sentados. Diga, não ri não, o negócio é sério. Diga, Senhor, meu Deus, é sério, gente, é sério mesmo. Diga, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu reconheço que os meus antepassados praticaram cultos a seres espirituais malignos. Reconheço que por engano ou por decisão fizeram rituais invocando as trevas, invocando demônios, deram oferendas, fizeram trabalhos, consultaram demônios. Eu renuncio a essa herança maligna que traz enfermidade na cabeça, que traz confusão na mente. E na autoridade que há no nome de Jesus, eu proíbo esses seres espirituais da maldade agirem nas gerações futuras. Me desligo dessa herança, em nome de Jesus.
Pai, eu oro agora, Senhor, em concordância com os teus filhos, para desligar a vida deles, Pai, dessa herança maligna, Senhor, que traz enfermidades, Senhor, que traz morte, que traz loucura, que traz doenças mentais, que traz tumores, Pai. Em nome de Jesus, eu oro agora e como igreja desligo esse povo dessa herança. Em nome de Jesus, e ligo ao trono da tua graça. E na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno espíritos de doença, de loucura, fora. Pelo poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus. Coloca a tua mão na tua cabeça. Fala, eu ofereço a minha cabeça para o único santo que existe no universo, para Jesus. Eu digo, Senhor, toma cativa a minha mente. Seja o Senhor o meu cabeça, porque o Senhor é o cabeça da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir, Senhor. E para terminar, apenas os que têm histórico familiar de idolatria. O resto pode ficar sentado. Pai, não, peraí. Eu estou vendo muita gente sentada, por isso que eu quero falar. Pai, avô, bisavô, tataravô. Ninguém andou pela idolatria? Você que está sentado? Tem geração cristã de 5 gerações já. Você é uma raridade nessa nação. É uma raridade. Diga, Senhor meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus. Eu reconheço que os meus antepassados caminharam pelos caminhos da idolatria. Prestaram culto a imagens. Fizeram procissões. Adoraram ídolos. Ofereceram filhos aos ídolos. E eu reconheço que a consequência espiritual dessa idolatria para a minha vida e para as gerações futuras pode trazer a promiscuidade, pode trazer a cegueira espiritual e a solidão. Mas eu renuncio a essa herança expressamente. Eu me desligo às heranças da idolatria e declaro: o meu Deus não pode ser feito por mãos de homens, porque Ele mesmo fez todos os homens, e nas suas mãos está o universo. Eu reconheço o Senhor como o único Deus verdadeiro e renuncio a toda herança de idolatria sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar, peraí. Pai, em nome de Jesus, eu concordo com essa oração também, feita pelos teus filhos. Pai, a tua palavra diz que havendo concordância na terra, no céu. Também a tua palavra diz que a igreja tem autoridade para ligar e desligar. Eu desligo pelo poder da palavra a vida dessas famílias, dessas heranças malignas da idolatria. E ligo a vida delas, Pai, ao trono da tua graça. E na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno que os espíritos imundos que vieram para essas famílias, de promiscuidade, de cegueira espiritual, de solidão e de dificuldade financeira, por causa da idolatria, saiam agora, pelo poder que há no nome de Jesus.
Isso, glorifica o teu Deus. Amém. Pode sentar-se, você vai receber a bênção apostólica e o encerramento está com o pastor Anderson. Mas eu quero dizer algo nessa noite que eu disse 2 vezes já, na primeira e na segunda noite. Quando nós falamos em heranças, nós olhamos para trás. Nós hoje olhamos para trás. O que fizeram antes de nós. Mas eu quero que você seja desafiado a olhar para frente. Porque a sua conduta de ser obediente à palavra de Deus, ou de fazer o que desagrada o coração de Deus, vai resultar numa herança futura. A sua conduta de desobediência vai resultar numa maldade para 4 gerações. E a tua conduta de obediência vai resultar numa bênção para 1000 gerações. Sabe o que isso significa? Que se nós nos posicionarmos como a palavra de Deus diz, se nós andarmos no caminho do Senhor, como a palavra de Deus diz, vai chegar uma hora, igreja, que nós não vamos mais falar de maldições hereditárias. Nós vamos falar de bênçãos hereditárias. De bênçãos hereditárias. Amém? Que o Senhor te abençoe.